nessa aula aqui eu vou resolver esse exercício, onde nesse sistema eu quero discutir o sistema. Então eu quero discutir o sistema. O que isso significa? Eu quero fazer uma análise dele quanto a ter solução ou não ter solução. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Ou seja, aqui vocês estão vendo que aparece esse A aqui. A é um número, algum número, né? Então a gente vai fazer uma discussão sobre ele. Dependendo dos valores que ele assumir, o sistema vai ter ou não vai ter solução. Então, sempre nesse tipo de exercício, o que a gente vai fazer é fazer aquele método de escalonar o sistema, de reduzir ele, para só depois fazer essa discussão aí, tá bom? Então, a gente vai escalonar como se esse A fosse um número qualquer, eu só não conheço ele, mas a gente trata ele como um número. Então, vamos começar. Aqui nesse caso, para começar o processo, a gente tem que olhar para o pivô. Aqui o A1 é igual a 1, então já ajudou bastante, né? Então, a gente pode usar ele para zerar os de baixo. Aqui embaixo eu tenho AX. Então, o que eu faço para zerar AX usando 1? Muito fácil. Aqui na minha linha 2, o que a gente pode fazer para zerar? A gente pega a linha 1 e multiplica por menos A e soma com a linha 2. Se eu fizer isso, vai ficar menos A vezes X menos AX. Soma com AX dá 0. E o que eu posso fazer na linha 3 para zerar o X? Como é o mesmo, eu posso só subtrair as linhas. Pego a linha 1 e subtraio a linha 3, eu vou conseguir zerar essa linha 3. Então, vamos fazer aqui o nosso rascunho que a gente costuma fazer. Então, aqui eu vou fazer menos A vezes linha 1. Vou multiplicar a linha 1 por menos A. Então, vai ficar menos AX menos AY. Já tem um menos aqui, vai virar mais. A vezes A vai dar A ao quadrado, Z. A vezes 0 vai dar 0. Tranquilo? E agora vamos pegar a linha 2 e repetir ela. Linha 2 é AX mais Y menos Z igual a 2 menos A. Beleza. Pego isso aqui tudo e vou somar. Efetuar a soma. Então, vamos prestar bastante atenção. O menos AX com mais AX desaparece. Então, aqui vai ficar menos AY mais Y mais A ao quadrado Z menos Z igual a 0 mais esse, dá ele mesmo. Beleza, agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que juntar tudo que tem Y e tudo que tem Z. Ou seja, colocar o Y em evidência. Então, aqui a gente pode colocar assim, ó. Aqui tem o número 1. Então, eu posso escrever 1 menos A Y, não é? Porque quando eu multiplico dá Y e dá o menos A. Aqui eu podia trocar também. Eu podia escrever menos A mais 1. Não tem diferença. E aqui nesse segundo caso, eu posso colocar em evidência que o Z vai ficar A ao quadrado e aqui acompanha o menos 1. Z igual a 2 menos A. Então, só coloquei o Z em evidência e o Y aqui em evidência. E agora a gente pode fazer o outro processo, que é pegar a linha 1, que é X mais Y menos AZ igual a 0, e subtrair da linha 3, que a linha 3 é X mais AY menos Z igual a menos A. Então, agora eu vou subtrair essas duas. Tomar cuidado com o sinal, para não errar a continha de sinal que erra tudo. X menos X desaparece. Aí, na segunda linha vai ficar, no Y vai ficar Y menos AY.
Depois vai ficar a primeira linha A menos Z, menos Z. Então, vai ficar mais Z, não é? Lembrando que se eu estou fazendo a primeira linha menos a segunda, eu não posso ficar trocando aqui no meio do caminho, não. É sempre os primeiros elementos aqui menos o segundo. Igual 0 menos A, menos vezes menos vai virar mais A, vai dar A. Beleza? Então, aqui eu também posso fazer a mesma coisa com Y, colocar em evidência. Então, fica 1 menos A, Y. E aqui no Z também pode ficar em evidência desse jeito. 1 menos A, Z. Ou menos A mais 1, tanto faz. A ordem não interessa. Isso aqui tudo igual a A. Então, veja só. Então, nosso sisteminha... Aí tá. Nosso sisteminha aqui ficou um novo sistema, que é o seguinte. Primeira linha ficou do mesmo jeito. X mais Y menos AZ igual a 0. A segunda linha ficou 1 menos A Y mais A ao quadrado menos 1, deixa eu chegar para cá um pouquinho, menos 1 Z igual a 2 menos A. E a terceira linha ficou 1 menos A Y mais 1 menos A Z igual a A. Então, o novo sistema ficou desse jeito aqui. Agora, quero resolver esse novo sistema. Sumi, tá vendo que eu sumi com os caras que tinham X. Agora tem coeficiente em Y. Então, vou usar esse carinha aqui como pivô. Mesmo processo. Vou usar o A22 como pivô para zerar quem está embaixo. Ah, mas nesse caso está muito fácil, os dois não são iguais? Então, é só subtrair as linhas. Então, o que eu tenho que fazer com a linha 3? Eu posso pegar a linha 2 menos linha 3. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter o que eu quero. Então, fazendo o rascunho aqui embaixo. Principalmente quando tem esses caras aqui, igual esse A, é bom fazer esse rascunho, porque a chance de errar na continha é grande. Então, fica 1 menos AY mais A ao quadrado menos 1Z igual a 2 menos A. E aqui embaixo a linha 3 é 1 menos AY mais 1 menos AZ igual a A. E eu vou subtrair essas duas linhas, tomando cuidado sempre com os sinais. Então, a primeira linha, o primeiro 1 menos AY com 1 menos AY vai cancelar, porque é o mesmo elemento. Aí depois vai ficar como? A ao quadrado menos 1Z menos 1 menos AZ igual a 2 menos A menos A. Que na realidade isso aqui é 2 menos 2A, né? Que na realidade, colocando 2 em evidência, né? Isso aqui é a mesma coisa, 2 vezes 1, fica 1 menos A. Isso aqui é a mesma coisa disso. Agora, vamos mexer aqui um pouquinho nesse lado esquerdo aqui, ó. Essa continha aqui do lado esquerdo. Essa daqui do Z. Olha só o que a gente vai fazer, porque a gente tem que colocar o Z em evidência, né? Então, a primeira coisa que a gente vai observar é isso aqui, ó. A ao quadrado menos 1, isso aqui é um produto notável. 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. Então, isso aqui é a soma pela diferença. Então, isso aqui é A mais 1 vezes A menos 1. Beleza? E outra coisa, aquele menos 1 menos A, eu posso multiplicar esse menos aqui, ó, pelos 2. Isso aqui vira positivo. E aqui fica A menos 1.
Aqui eu só troquei de lugar. Na realidade, isso aqui é a mesma coisa de menos 1 mais A, que pode ser escrito também na ordem contrária. Isso aqui é A menos 1. Isso aqui é exatamente a mesma coisa disso. Então, olha só o que vai acontecer lá. Então, lá em cima, isso aqui vai ficar como? Vou trocar esse A ao quadrado menos 1 por essa expressão aqui. Então, vai ficar A mais 1 vezes A menos 1Z, mais, porque eu vou trocar agora essa expressão todinha aqui pela nova que a gente achou aqui embaixo, ó. Então, vai ficar mais A menos 1Z. O Z, você quer isolar ele, não é? Então, aqui como é que vai ficar? Tanto o Z quanto o A menos 1 aparece nos dois. Então, você pode colocar Z, A menos 1 em evidência. Entre parênteses vai ficar o quê? O que sobrou aqui? Nesse caso, do lado esquerdo, sobrou A mais 1. E aqui não sobrou nada, ou seja, sobrou 1. É como se fosse isso tudo vezes 1. Então, fica mais 1. Se você multiplicar isso aqui tudo, tem que voltar no que está aqui em cima. É só o esquema de colocar em evidência. Isso aqui é comum. Aí eu olho o que restou. Aqui restou A menos 1, coloco aqui. E aqui, como não tem nada, é porque está multiplicando por 1, sobrou 1 aqui. Então, quer dizer... Aí agora eu vou fazer aqui em cima. Quer dizer que aquilo ali tudinho, a linha 3... Quer dizer que a linha 3 todinha ficou como? Ficou A menos 1 vezes A mais 2 Z igual a quanto? 2 vezes 1 menos A. Tá bom? Então, foi assim que ficou a terceira linha. Então, agora vamos reescrever o meu sisteminha ali. Vamos reescrever aqui só para ajudar a gente. Bom, agora eu já adiantei aqui, escrevi o nosso sisteminha com as linhas que eu obtive agora. Eu obtive a última linha dessa forma, né? Com esses valores. Só coloquei aqui. Então, agora que a gente vai discutir realmente o sistema. Depois de ter escalonado ele o máximo que deu, porque agora não tem como usar mais o processo, né? Aquele processo de ficar anulando abaixo do pivô. Porque o último pivô aqui foi o que acompanhava o Y, né? Agora não tem ninguém embaixo do Z, não tem como anular ninguém. Então, agora que a gente vai fazer uma análise. Bom, para analisar esse tipo de sistema aqui, o que a gente vai fazer é relembrar do que a gente tinha como solução de sistemas. Lembra que a gente tinha, se eu olho para essa última linha aqui, isso aqui tudo é um número. Vamos supor, vamos chamar esse número que vai dar aqui de B. Vamos chamar esse outro lado direito aqui, opa, esse daqui de B. Esse lado direito também é um número, vamos chamar de D. Então, se eu olho para essa última linha, é como se fosse B vezes Z igual a D. Então, se a gente tivesse aqui explicitado quem era o A, agora como que a gente ia resolver esse sistema? A gente ia ter que analisar, primeiro, observar se esse B aqui, se o que acompanha o Z, primeiro, se ele é ou não é zero. Por quê? Se esse cara fosse zero, eu ia ficar com 0 vezes Z igual a D. Beleza. Só porque 0 vezes Z dá 0. Então, 0 igual a D. Se eu tivesse isso, aí eu tinha que olhar aqui para o lado direito. Se o lado esquerdo dá 0, aí eu tenho que analisar o lado direito. Porque o que vai acontecer? Se D igual a 0, eu tenho 0 igual a 0, aí eu vou acabar de resolver o resto do sistema.
Agora, se D não for zero, o que eu vou ter? Zero igual a um número que não é zero. Então, eu chego num absurdo. O que isso significa? Que o sistema não tem solução. Então, por isso que a gente, para analisar esse tipo de sistema, a gente tem que ver primeiro esse cara que acompanha o Z, esse B aqui todinho, para ver quando ele vai dar zero para discutir o sistema. Porque o que acontece? Se o B não for zero, esse caso aqui é o B igual a zero, não é? Agora, se o B não for zero, tá tranquilo. Por quê? Porque aí eu vou ter zero não. Vou ter B vezes Z igual a D. Se o B não é zero, ele pode passar dividindo, então eu tenho quem é o Z. Então, D sobre B. Achando o valor de Z, eu volto, substituo aqui e vou analisar também as outras duas equações. Então, o primeiro passo é... Então, nesse caso aqui está bem tranquilo. Então, o primeiro passo é analisar quando que esse cara que acompanha o Z dá zero. Então, olha só quem é o acompanhante do Z ali. Quem acompanha o Z é o A menos 1 vezes o A mais 2. Esse é o que o B, né? O que acompanha o Z ali. Então, quando que isso aqui dá zero? Isso aqui é igual a zero somente quando? Se eu tenho uma multiplicação dando zero é porque um elemento é zero ou o outro é zero. Ou seja, quem faz zerar essa primeira parte? É só colocar A igual a 1, não é? Se eu coloco A igual a 1 na primeira parte, 1 menos 1, 0. Isso aqui dá 0. Ou, quem zera a segunda parte? Quando eu coloco A igual a menos 2. Então, a primeira análise que a gente vai fazer é essa. Então, a gente vai ver o que acontece quando A é 1, o que acontece quando A é menos 2. Então, vamos lá. Separar em dois casos. Se o A igual a 1, se igual a 1, então, aí a gente tem, na última equação, a gente tem, vamos observar, se o A igual a 1, o lado esquerdo vai dar 0. O lado direito vai dar quanto? Olha o lado direito, tem 1 menos A. Se o A é 1, vai ficar 1 menos 1, 0, vezes 2, 0. Então, a última equação vai ter 0 igual a 0. Tranquilo, até aí não tem problema. Aí, quando isso aqui acontecer, você parte para as próximas equações de cima para ver se não vai dar problema. Então, olha só para a segunda equação. Se eu olhar a segunda equação, quando o A for igual a 1, olha só, A igual a 1, nessa parte aqui vai dar 0. A igual a 1, 1 ao quadrado menos 1, aqui vai dar 0. Então, quer dizer o quê? Que o lado esquerdo da minha equação vai dar 0. Igual. Quanto que vai dar o lado direito quando A for 1? 2 menos 1, 1. Não, então o que aconteceu aqui? Aqui na de baixo tá ok, mas quando eu olhei na próxima equação, eu cheguei em 0 igual a 1. Então, eu cheguei num absurdo. Então, o que isso significa? Se A igual a 1, o sistema não tem solução. Se o A igual a 1, o sistema não vai ter solução. Aí agora vamos analisar o outro caso ali. Suponha A igual a 2. Se o A igual a 2, vou olhar agora primeiro para a última equação, que é a mais fácil, né? Última equação.
o que vai acontecer com a última equação? O lado esquerdo, A igual a 2 não, A igual a menos 2, que é o que vai zerar, né? A igual a menos 2 vai ficar menos 2 mais 2, que vai dar 0. 0 vezes qualquer outra coisa aqui vai dar 0 do lado esquerdo. O lado direito vai ficar quanto? Se o A igual a menos 2, o que vai ficar? 2 vezes 1 menos 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, eu vou chegar aqui, 0 igual a 6. E isso, obviamente, também é um absurdo, não é? Isso não pode acontecer. Então, isso aqui é um absurdo. Tá? Absurdo. Logo, o sistema, se A igual a menos 2, não tem solução. Tranquilo? Então, agora o que resta analisar? Olha, se eu olhar para as equações de cima, aqui, as únicas possibilidades de ter 0 do lado esquerdo já foram analisadas, não é? Porque aqui só dá 0 do lado esquerdo, olha essa segunda, quando A igual a 1. Se o A for diferente de 1, isso não dá 0, então não tem problema. O lado direito aqui dá 0, não tem problema nenhum, só vou isolar a incógnita aqui, não tem problema. Então, a preocupação é a análise do que acontece do lado esquerdo, tá? Então, aqui, o que vai acontecer no último caso? Se o A for diferente de 0, o sistema tem solução. Como o exercício é só de discutir as soluções, acabou por aqui. Nesse ponto aqui, se quisesse explicitar as soluções, podia tentar. Como que você faria? Você chamava isso daqui, só porque ia ficar uma continha muito feia. Então, por isso que esse exercício é de discussão. Que aí você tinha que isolar o Z, passar esses caras dividindo, substituir na de cima. Então, daria muita continha. Se fosse um exercício mais fácil, mais assim, com um pouco mais fácil não, mas um pouco com menos elementos, assim, você poderia explicitar. Aqui também você pode, só vai dar um pouquinho de trabalho, mas não é necessário. O exercício é só para discussão do sistema. Espero que vocês tenham entendido. Tem um exercício na lista parecido que você sempre vai analisar nesse caso. Você vai olhar para a última equação, depois do sistema escalonado, e olhar onde ele é 0 e onde ele não é 0, tá bom? Então, por essa aula é só.